Oi pessoal, continuando a playlist de cálculo 1, nós vamos para a aula 21. Nessa aula nós vamos falar sobre limites no infinito e também das assíntotas horizontais. Nessa aula, que é a 21 do curso de cálculo, é a aula 7, na realidade, da parte de limites. Então, para a gente começar a entender os limites no infinito, eu vou começar apresentando o gráfico dessa função aqui, ó. Então, aqui a linha azul representa o gráfico dessa função f de x, e nós percebemos o seguinte: à medida que os valores de x vão aumentando cada vez mais, olha só, à medida que os valores de x aumentam, a função também está aumentando o seu valor aqui, só que esse aumento está limitado nessa linha vermelha, que é a reta y igual a 1. Isso também acontece quando os valores de x estão diminuindo cada vez mais. À medida que eles vão diminuindo cada vez mais, a curva azul vai se aproximando cada vez mais dessa altura na linha y igual a 1. Então, já que isso aconteceu, à medida que o x aumenta cada vez mais, ou também que diminui cada vez mais, os valores da função vão se aproximando cada vez mais do 1, nós representamos isso dessas duas maneiras. A primeira delas, quando o x tende a infinito, o limite da função quando o x tende a infinito é igual a 1. Para representar nessa parte aqui, quando o x está aumentando cada vez mais, então o x está indo para mais infinito, os valores que a função assume estão cada vez mais próximos de 1. Já a outra parte, que é quando os valores de x diminuem cada vez mais, nós representamos assim: o limite dessa função, quando o x tende a menos infinito, também é igual a 1. E, de maneira geral, o que nós vamos ter? Dado uma função f definida do valor a indo para mais infinito, e eu preciso disso porque o x vai aumentar cada vez mais, então os valores positivos de x têm que ser todos possíveis. Então, o limite da função, quando x tender para infinito, vai ser um valor L, quando os valores que a função assumir ficarem arbitrariamente próximos desse valor L, à medida que os valores de x ficam suficientemente grandes, ou seja, à medida que os valores de x tendam para mais infinito. Da mesma forma, quando x for diminuindo cada vez mais, dada uma função com esse limite aqui, com esse intervalo do domínio, o limite da função, quando x tender a menos infinito, vai ser igual a esse valor L, quando os valores que a função assumir ficarem arbitrariamente próximos desse L, à medida que os valores de x ficarem suficientemente grandes em módulo, em valor absoluto, só que negativos, ou seja, quando os valores de x ficarem cada vez menores, indo para menos infinito, ok? Então, limites no infinito é quando a gente tem os valores de x, os valores do domínio, indo para mais ou para menos infinito. Aqui alguns exemplos, olha só. Essa função está aqui limitada por esse valor y igual a L, à medida que os valores de x aumentam mais e mais. Aqui um outro exemplo de uma função que oscila, mas ela está aqui, à medida que o x aumenta cada vez mais, se aproximando cada vez mais dos valores de L. E a mesma coisa para essa outra função, que se aproxima do L por cima, mas está limitada a esse valor L. Em todos esses casos, nós dizemos que o limite da função, quando x tende a infinito, porque os valores de x aqui estão aumentando cada vez mais, é igual a L. Mas eu poderia ter o caso também onde eu considero os valores de x indo para menos infinito, diminuindo cada vez mais. Aí, para esse exemplo, quando o x diminui cada vez mais, a função também está limitada aqui por esse valor L. E o mesmo caso para essa outra função. À medida que eu faço os valores de x diminuírem cada vez mais, a função também está se aproximando cada vez mais dessa altura L. Então, também dizemos, para esses casos, que o limite dessas funções, quando x tende a menos infinito, é igual a esse valor L. E agora a definição de assíntota horizontal, que tem exatamente esse conceito de fazer os valores do domínio irem para mais ou para menos infinito. Então, peguei uma reta y igual a L, onde o limite de uma determinada função, quando x tende ou a mais infinito ou a menos infinito, é esse valor L.
Então, é esse valor L que nós vamos chamar de assíntota horizontal da função. É quando a função fica limitada ou tende cada vez mais para um determinado valor L, à medida que os valores de x vão para menos infinito ou para mais infinito. Aqui, para ilustrar, olha só, nessa função, a gente observa que à medida que o x diminui cada vez mais, a função está se aproximando cada vez mais dessa linha horizontal aqui na altura y igual a menos 4. Então, o limite dessa função, quando o x tende a menos infinito, é igual a menos 4, que é essa altura aqui. E por isso nós dizemos que y igual a menos 4 é uma assíntota horizontal dessa função. Se eu pegar agora o x indo para mais infinito, olha onde que a função está tendendo. Ela está se aproximando cada vez mais dessa altura y igual a 4. Então, nós dizemos que o limite dessa função, quando x tende a infinito, é igual a 4. E por isso que o 4 é uma assíntota horizontal também dessa função, tá certo? Então, se eu quiser encontrar assíntotas horizontais, basta determinar os limites no infinito, mais infinito ou menos infinito. Os valores que aparecerem para esses limites serão as assíntotas horizontais daquela função. E aí, em particular, a gente pegando a função 1 sobre x, a gente observa o seguinte: quando eu pegar o x aumentando cada vez mais, indo para infinito, olha só o que acontece. Aqui é o gráfico da função. Se eu imaginar o x indo aqui para mais infinito, aumentando cada vez mais, olha para o comportamento da função. Ela está se aproximando cada vez mais desse eixo, do eixo x. E no eixo x, os valores de y são iguais a zero. Então, nós dizemos que quando x tende para infinito, os valores que a função vai assumir vão se aproximando cada vez mais do zero. E por isso que nós representamos esse comportamento da seguinte maneira: o limite da função 1 sobre x, quando x tende para infinito, é igual a zero. Da mesma forma, se eu pegar x diminuindo cada vez mais, indo para menos infinito, a função também está se aproximando do zero, tá vendo? Só que agora pela parte de baixo. Então, nós indicamos que o limite dessa mesma função, quando x tende para menos infinito, também é igual a zero. E aí, na prática, não precisa ser exatamente o número 1 no numerador. Qualquer número que eu pegar e dividir por x, fazendo x ou indo para mais infinito ou para menos infinito, tem como resultado zero. O gráfico vai ter esse mesmo comportamento. Então, de maneira geral, o limite de qualquer função do tipo a sobre x, quando x tende ou para mais ou para menos infinito, vai ser sempre igual a zero, tá? E é com base nessa característica dessa função que é possível provar que se eu pegar qualquer valor r maior do que zero, sendo um número racional, vai valer isso aqui, o limite de 1 sobre x elevado a r. Quando x tende ou a infinito ou a menos infinito, vai ser sempre igual a zero. E, de maneira análoga, se eu trocar 1 por qualquer número a, esses limites continuam sendo iguais a zero, sempre, beleza? E eles são úteis para resolver uma série de exemplos ou uma série de exercícios sobre limites. Para ilustrar, nós vamos resolver esse limite aqui. Para começar a resolvê-lo, nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo coeficiente aqui, pela parte literal de maior grau, nesse caso por x ao quadrado. Só para podermos diminuir o grau e ficar mais fácil de encontrar esse limite. Então aqui observe o seguinte: se nós dividimos numerador e denominador por x ao quadrado, e nós podemos fazer isso porque o x está indo para mais infinito, então a gente pode considerar que o x é diferente de zero. Quando eu dividir o numerador por x ao quadrado, a gente pode simplificar, então vai ficar 4x2 dividido por x2, que é o próprio 4. Aqui menos 5x dividido por x ao quadrado é menos 5 sobre x. E aqui nós ficamos com 9 sobre x ao quadrado. Com o mesmo raciocínio aqui no denominador, nós vamos ter esse resultado. Aí observe o seguinte: nós podemos calcular aqui um limite de uma fração, de um quociente. Isso é o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então fica dessa forma aqui. E aqui nós temos o limite de uma soma de termos, tanto no numerador quanto no denominador, que pode ser reescrita dessa forma. Agora, olha para esse limite, para esse e para esse. Eles se enquadram nesses limites aqui, que nós já sabemos que tem como resultado zero. Então, o limite de 5 sobre x, a gente sabe que é igual a zero. O de 9 sobre x ao quadrado também é zero. E esses outros dois também são iguais a zero. Fica apenas 4 sobre 3, porque os outros são iguais a zero.
que vai dar como resultado 4/3. Então, o limite dessa função aqui, desse quociente de funções racionais, quando x tende a infinito, é igual a 4/3. Se nós pegarmos o gráfico da função, aqui em azul, essa linha vermelha é exatamente o y igual a 4/3 e a função está tendendo para esse valor aqui, y igual a 4/3, confirmando que o limite de fato é igual a 4/3, né? E como o limite é igual a 4/3, quando x tende a infinito, significa que 4/3 é uma assíntota horizontal dessa função. Então nós vamos agora, para ilustrar mais um pouquinho sobre esse conceito, calcular as assíntotas horizontais dessa função aqui. Então, para começar, faço o limite dessa função quando x tende a mais infinito. O resultado que aparecer aqui, um número real, é que vai ser uma das assíntotas horizontais. Então, para começar, aqui apareceu raiz, vamos relembrar o significado de raiz quadrada de x ao quadrado. A gente sabe que isso é módulo de x. E o que é módulo de x? Vai ser o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, ou menos x, se o x for menor do que zero. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, para resolver esse limite, a gente pode começar dividindo tanto o numerador quanto o denominador por raiz de x ao quadrado. Por quê? Nesse caso, raiz de x ao quadrado, como o x está indo para mais infinito, a gente pode considerar, além de que o x é diferente de zero, também que o x é maior do que zero. E já que o x é maior do que zero, o módulo de x se enquadra nessa parte aqui, ó. Módulo de x, que é a raiz de x ao quadrado, é o próprio x. Por isso que aqui nós podemos, nesse caso, juntar essas duas raízes numa raiz só, né? E aqui embaixo, olha só, raiz de x ao quadrado, nós podemos trocar apenas por x. E aqui nós podemos simplificar cada um desses termos do numerador, né, dessa fração, vão ser divididos por x ao quadrado, e aí vai ficar raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, e aqui embaixo, da mesma forma, 3x menos 5 sobre x é 3 menos 5 sobre x. Agora, nós podemos fazer o seguinte, é o limite tanto do numerador quanto do denominador, como nós fizemos aqui, e depois nós podemos calcular o limite na parte interna da raiz, e aqui embaixo o limite de cada um dos termos. Fazendo isso, esse limite se enquadra num daqueles que nós já vimos, que é igual a zero, e a mesma coisa acontece para esse aqui, ó. Fica apenas limite da raiz, né, de limite de 2, e aqui limite de 3. Limite de constantes são as próprias constantes, então fica raiz de 2 sobre 3. Ou seja, esse resultado, né, que é uma assíntota horizontal, é raiz de 2 sobre 3. Então já temos a garantia aqui, raiz de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal dessa função. Se eu quiser encontrar todas, agora eu vou calcular aqui o limite não quando x tende a infinito, mas quando tende a menos infinito, que são as duas formas de encontrar as assíntotas horizontais. Então, nesse caso, o limite para essa função quando x tende a menos infinito, da mesma forma, divido ambos os lados por raiz de x ao quadrado. Aí aqui na de cima eu posso juntar em uma raiz apenas, e aqui embaixo eu posso trocar. Raiz de x ao quadrado, lembrando que agora o x está indo para menos infinito, então, posso considerar tanto que o x é diferente de zero, mas como está cada vez menor, eu também posso considerar que ele vai ser sempre negativo, porque o que acontece perto do zero ou na parte positiva do eixo x não faz diferença, porque eu quero que o x fique cada vez menor. Então, posso considerá-lo negativo. E qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado quando o x é negativo? Quando o x for menor do que zero, o módulo de x vai ser menos x. Então, eu vou poder trocar essa raiz quadrada de x ao quadrado por menos x. Por isso que aqui apareceu, olha só, menos x. E aqui na parte do numerador, eu juntei tudo em uma única raiz para depois simplificar. Fazendo essas simplificações aqui, nós vamos ter 2 mais 1 sobre x ao quadrado dentro da raiz no numerador, e menos 3, porque aqui x e x vão cancelar, vai ficar 3 sobre menos 1, que é menos 3, e menos com menos aqui, mais 5 sobre x, ok? Calculando esses limites, nós vamos obter o quê? Aqui, olha só, esse limite e esse são ambos iguais a zero, facilitando o nosso cálculo. Raiz do limite de 2 vai ser raiz de 2. Limite de menos 3 é menos 3. Então, nós vamos ter menos raiz de 2 sobre 3. Portanto, menos raiz de 2 sobre 3 é a outra assíntota horizontal para essa função, tá certo? Para ilustrar isso geometricamente, vamos ver o gráfico dessa função aqui. Olha lá.
Aqui, nessa linha, nós temos a altura raiz de 2 sobre 3, e nessa altura aqui a função se aproximando cada vez mais de menos raiz de 2 sobre 3, visualmente mostrando que essas são as duas assíntotas horizontais dessa função, tá? E aí nos dois casos, o que nós percebemos? Que o limite desse quociente foi 4/3 e que esse 4/3 coincide com o limite só desses dois termos, 4x² sobre 3x², porque isso aqui continuaria dando o limite de 4/3, que é 4/3. Para outra função que tinha raiz, o resultado foi raiz de 2 sobre 3, que coincide com o limite da raiz desse primeiro termo, dentro da raiz, sobre o segundo termo, aqui no numerador, né, o primeiro termo do denominador, que é 3x. Se nós resolvermos ele aqui, vamos continuar encontrando raiz de 2 sobre 3. E o legal é que isso não é uma coincidência, o que vai facilitar para a gente o cálculo de outros limites. Porque isso nos permite provar o método prático para o cálculo dos limites no infinito quando eu tiver funções racionais. Esse método garante o seguinte, que o comportamento, que é o que nos interessa no limite, né, de uma função racional, quando x tende para mais infinito ou para menos infinito. Isso é importante. É nesses dois casos, para x tendendo para mais infinito ou menos infinito. Vai coincidir com o comportamento do quociente do termo de maior grau do numerador e também do termo de maior grau do denominador. Então eu posso descartar os termos de menor grau e calcular o limite apenas para os termos de maior grau. Então, para esse caso aqui, por exemplo, como o x está tendendo para mais infinito, vale esse método prático, basta eu pegar aqui os termos de maior grau do numerador e do denominador. Então, esse limite coincide com 5x² sobre 3x². E aí eu posso descartar esses outros dois aqui. Nesse caso, simplificando x² por x², fica um x aqui no denominador, né? E aqui 5 em cima sobre o 3. Então, isso vai ser igual a zero, porque esse limite, né, a gente já viu, é igual a zero. E olha o gráfico da função, verificando isso visualmente aqui pelo gráfico, tá? Para essa função, nós sabemos que, de novo, o x está tendendo para menos infinito. Então, nós podemos pegar os termos de maior grau do numerador e denominador. Vai ser apenas o limite desse quociente aqui. x² dividido por x² é x, então fica 2/5 de x. E 2/5 de x, quando x tende a menos infinito, é igual a menos infinito. Isso quer dizer que quando x for para menos infinito, o gráfico dessa função também tem que ir para menos infinito. E olha só, de fato, quando x diminui cada vez mais, indo para menos infinito, olha lá para o gráfico da função. Está diminuindo cada vez mais também, indo para o menos infinito, tá? Para esse caso aqui, mesma ideia. Vou pegar o termo de maior grau, que aqui é x², só que ele está dentro da raiz, né? Então vai ficar limite da raiz de x² sobre o termo de maior grau aqui do denominador, que é 4x. Aí eu simplifico normalmente, como a gente já viu. Podemos dividir em cima e embaixo por raiz de x². Aqui aquela tensão especial, o x está indo para mais infinito. Então podemos considerar x positivo, né? E se o x é positivo, raiz de x² é o próprio x. Aí aqui o x simplifica com x, fica só limite de 1/4. Limite da constante, a própria constante. Para esse outro caso, mesma ideia. Vai ficar a raiz do termo de maior grau, que é x², sobre o termo de maior grau daqui, que é 4x. Então, podemos trocar. E agora vamos observar, né, que agora o x tende para menos infinito. Então, quando eu fizer a divisão por raiz de x² no numerador e denominador, no denominador aqui, para essa parte, eu vou lembrar que o x está indo para menos infinito. Então, o módulo de x aqui é menos x, porque o x eu posso considerar como negativo. Então, aqui eu vou trocar essa raiz por menos x. Por isso que aparece aqui o menos x. Aqui simplifica, né, dá 1. Então, fica 1 sobre 4x sobre menos x. Simplificando aqui, dá menos 1/4. Limite da constante é a própria constante, beleza? Aqui, para ilustrar o gráfico dessa função, x tendendo para mais infinito, o limite da função está aqui, na altura 1/4. X tendendo para menos infinito, o limite da função está aqui, na altura menos 1/4, que são as assíntotas horizontais dessa função. Tá bom? Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Tchau!